Mais um desafio envolvendo a partícula Si. Vamos enfrentar uma questão do CESP FUNPRESP 2016. A notícia espalhou-se rapidamente. A supressão da partícula Si prejudicaria a correção gramatical do texto e seu sentido original. Estamos diante de uma proposta certa ou de uma proposta errada? A primeira coisa a observar nessas propostas é se elas têm lógica, a famosa lógica gramatical. Ou seja, será que numa determinada frase podemos eliminar a partícula Si e a partícula não vai fazer falta? Pior que a lógica existe porque o Si, dependendo da frase, pode ser partícula expletiva, de realce ou de reforço. É uma situação em que ele apenas enfeita a frase, não tem valor gramatical. Pois bem, vou dar uma dica para você com o verbo ir, por exemplo, quando aparece ela se foi, naturalmente a construção ela foi é perfeita e é quase uma mania nossa de empregar a partícula si, mas ele não é o pronome passivador e também não é o pronome que determina o sujeito, é apenas uma partícula expletiva. Bem, mas com o verbo espalhar não temos essa lógica. Por quê? Porque a lógica de espalhar ou é alguém espalhando notícias, ou então as notícias se espalham, a construção tem que ser feita na voz passiva. Portanto, você está diante de uma proposta certa, porque a supressão da partícula si prejudicaria o sentido e a correção gramatical. Vamos reforçar todas essas lógicas? Primeiro, entenda que a ideia de espalhar, de quebrar e de rasgar, quando esses verbos são construídos com a partícula si, naturalmente a ideia é de voz passiva. O si é PA, é pronome passivador. Primeiro, perceba o equívoco de alguém dizer a notícia espalhou rapidamente. É estranho porque notícia não tem, é um ser inanimado, não tem ação ou não tem capacidade de espalhar nada. Portanto, ou você diz a notícia se espalhou rapidamente, é uma construção na voz passiva, ou a notícia espalhou-se rapidamente, pode mudar o si de posição, não há problema, ou ainda espalharam a notícia rapidamente. Uma outra construção é que alguém naturalmente espalhou a notícia, que seria a voz ativa da frase. Portanto, a regência de espalhar é transitivo direto, o si é o pronome passivador, e a voz verbal da frase é voz passiva, a famosa passiva sintética ou pronominal. Vejamos uma construção com o verbo quebrar. À noite, a vidraça quebrou. Não tem lógica porque vidraça não quebra se não houver alguém praticando a ação de quebrá-la. Naturalmente tem que ser à noite a vidraça se quebrou. O pronome pode ficar depois do verbo, à noite a vidraça quebrou-se, ou ainda, à noite, quebraram a vidraça, que é a construção com sujeito indeterminado. Então, primeiro a regência de quebrar é transitivo direto, a função do si é de pronome passivador e a voz verbal da frase é de passiva sintética. Perfeito? Meu amigo, minha amiga, você já descobriu a importância de língua portuguesa para o seu projeto de vida. Portanto, fique em contato conosco pelo Face, frequente a nossa loja. Olha, se você tem dificuldade em língua portuguesa, vai a dica do português básico. Português básico 1, 2, 3, 4. É ideal para você que tem como projeto de vida ou passar em concurso ou conquistar uma vaga no vestibular da universidade pública. Ainda, interage comigo por e-mail ou inscreva-se no meu canal para ter português todos os dias e de forma gratuita. Até o nosso próximo encontro.